Eu louvo a Deus por essa oportunidade que a gente tem, né, de estar aqui com vocês nesse dia. E a primeira coisa que eu gostaria de fazer é parabenizar a igreja pelo aniversário da igreja, por mais um ano de vida. E porque a gente sabe que a igreja de Coelho Neto, ela não está passando por mais um ano de vida sem a devida reflexão. A gente sabe que a igreja presbiteriana de Coelho Neto a gente acompanha, né, os posts, as publicações, aquilo que a igreja está fazendo, ela tem amadurecido, repensando o seu papel, a sua relação com Deus, o seu ministério nesse mundo, aquilo que Deus quer fazer através da igreja, e isso é muito bom. Deveria ser um pré-requisito para todos nós, amadurecer, repensando, ressignificando, buscando entender aquilo que Deus tem proposto para nós. Porque, ultimamente, eu tenho falado muito sobre um cenário soteriológico estranho. No meu cenário soteriológico ideal, a conversão vinha acompanhada de iminente ataque cardíaco fulminante. A pessoa entrega a vida a Jesus: Senhor, eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador, e ataque cardíaco fulminante. Morreu e foi para o céu. Primeira vantagem desse cenário soteriológico, né, é que nós não mais estaríamos sujeitos a desapontar o coração de Deus, desapontar o coração do Pai, com os nossos erros, pecados, a nossa incapacidade de agradar a Deus em tudo e a nossa capacidade de entristecer constantemente o coração de Deus, sejam por maus pensamentos, palavras que nunca deveriam ter saído dos nossos lábios ou atitudes que desonram o Evangelho. Então, não vivos, não estaríamos sujeitos às obras da carne. E aí não teríamos a oportunidade de entristecer o coração de Deus. Eu não sei como é que você se sente, mas eu me sinto triste, aborrecido, decepcionado comigo mesmo e com a minha incapacidade de ser como o segundo e perfeito Adão, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Parece que quanto mais eu me aproximo dele, mais distante eu estou dele, no sentido de perceber no ente santo, essa segunda pessoa da Trindade, o tamanho, a grandeza de propósito, no sentido de ter a vida vivida no centro da vontade de Deus, que é o que a gente vê em Jesus. Uma vida completamente entregue nas mãos de Deus, completamente dependente dele, inteiramente e insanamente usado por Deus, porque Jesus não perdia as oportunidades. Ele estava sempre sendo usado por Deus, de uma maneira poderosa para transformar vidas. Não tinha onde Jesus não passasse que as pessoas não mudassem de alguma maneira, que as pessoas não fossem inevitavelmente afetadas pela presença dele. Já pensou se isso fosse uma realidade na nossa vida, na minha vida e na sua vida? Já pensou se nós fôssemos esses discípulos no sentido de imitadores? Porque o conceito de discípulo tem a ver com imitar o mestre, tem a ver com eleger um ideal. Aquela pessoa é um ideal, aquela pessoa já chegou lá e eu quero ser como ela. No Oriente, no lado oriental do mundo, você percebe claramente que um discípulo não se faz da noite para o dia. Se você assistiu o canal japonês, aquele NHK, que transmite tanto em japonês quanto japonês legendado, ou muitas vezes dublado para o inglês, você vai perceber que os japoneses, eles, para um determinado ofício, por exemplo, fazer papel, ou fazer tatame, ou fazer qualquer coisa, um discípulo leva 10 anos. E nos primeiros 5 anos, ele não faz absolutamente nada, ele só observa. É impressionante. O trabalho dele é ir lá observar o mestre. O mestre é reconhecido na sociedade como alguém que dominou aquela arte, aquela especialidade. Fazer papel, construir em madeira, construir
agulha. Um dia desses a gente tendo um mestre desses, cujo objetivo da vida dele era construir uma agulha tão fina, mas tão fina, algo próximo do impossível, que se assemelhasse à pontinha do nariz de um mosquito. Porque o mosquito fura a gente, mas com uma agulhinha tão fininha que a gente muitas vezes nem percebe. E a motivação dele é para que as pessoas não sofressem tanto com aquele agulhão grandão, né? Principalmente os bebês. É muito difícil, né? Por menor que seja o calibre da agulha, para um bebê é sempre muito difícil. E a tarefa dele era essa, como artífice, como mestre na arte de trabalhar o metal. E aí ele tinha, claro, o discípulo observando como é que ele fazia, como é que ele produzia, e assim para qualquer arte, até para a arte de fazer o macarrão, o lamen, né? O macarrão japonês, o macarrão oriental. Já pensou se nós conseguíssemos imitar o Mestre Jesus? A igreja, nesse momento de aniversário, e nós parabenizamos a igreja por isso, ela tem repensado, né, o seu papel como comunidade discipular / discipuladora, como comunidade de discípulos discipuladores. E isso é muito importante, porque se você prestar bem atenção, Jesus pediu muito pouco de nós. Ele disse: vão e façam discípulos. Talvez a melhor tradução seria: vão e sejam / façam discípulos, uma vez que não é possível fazer discípulo sem ser discípulo. E ser discípulo é aquela capacidade de copiar o mestre com absoluta precisão, assim como os japoneses fazem no sistema de aprendizado do ofício dele. Só quando a pessoa consegue copiar o mestre com absoluta fidelidade é que ele vai ter liberdade para criar por ele mesmo. Isso é muito interessante se a gente pensar nesse ponto de vista. Então, esse tema do discipulado, conectado ao aniversário da igreja, ele é muito, muito importante. Porque, se você prestar bem atenção, nós estamos nos desviando muito e muito rapidamente do proposto. Hoje as pessoas entendem que agradar a Deus, servir a Deus, é tudo menos ser e fazer discípulos. Em outras palavras, o foco não está na proclamação. O foco pode estar no tamanho da denominação, no tamanho da igreja, na influência política da igreja, ou na influência religiosa da igreja na sociedade, mas não na arte perdida do cristianismo, que é ser e fazer discípulos. E é engraçado que, de acordo com o texto de Mateus 28-20, Jesus até dá o método através do ensino, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, através da assimilação do conteúdo da Bíblia, do conteúdo revelacional e, consequentemente, a reprodução dessas ideias, a capacidade de ensinar ao próximo o que é, por exemplo, orar. Porque, se você for prestar atenção, o nosso tema está relacionado à oração. O homo, de acordo com a antropologia e a fenomenologia da religião, eu estou dando a matéria de fenomenologia da religião no CFM, e tanto pelo lado da antropologia quanto o lado da fenomenologia da religião, o homem, não é só sapiens. O homem é também religioso. Ele tem a necessidade de se expressar religiosamente. E uma das mais comuns formas, ou a forma mais comum de expressão da religiosidade humana é através da oração. Tanto é que ela está presente em todas as formas de religião e em todas as
todos os agrupamentos sociais. O homem também é um ser social, né? Então, em todos os agrupamentos sociais, de alguma maneira, de uma forma ou de outra, as pessoas se conectam com o divino através da oração. O tema da nossa reflexão nessa manhã é joelhos para orar. Mas o que realmente significa ajoelhar para orar? Ou orar de joelhos? Será que é apenas um gesto de genuflexão? Será que tem a ver com a genuflexão? Genuflexão, o ato de dobrar os joelhos. Por isso o nome daquele móvel que a gente tem na igreja, onde o noivo e a noiva se ajoelham, chama genuflexório. Nunca esqueça disso, para você não achar que genuflexório é um membro da igreja, como já aconteceu. O pastor disse assim: meu irmão, vai lá e pega o genuflexório. Aí daqui a pouco ele volta e fala para o pastor: eu fui lá e procurei por ele, mas não encontrei ele não, ele deve ter saído. Se o senhor viu ele na igreja antes, eu agora procurei na igreja toda, mas eu não vi o irmão genuflexório na igreja, ele deve ter saído. Não sei porquê, pastor, mas ele deve ter saído. Queridos, o nosso desafio é refletir sobre esse homo religioso, esse homem religioso, na prática da oração. E isso como um aspecto do discipulado, como um aspecto dessa relação que nós precisamos desenvolver com Deus. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é para o fato de que, quando nós aprendemos as coisas, nós aprendemos de duas formas. A maior parte das coisas, eu não tenho esse dado com precisão, mas eu imagino que quase ou mais de 90% daquilo que a gente sabe, a gente aprendeu por assimilação. Porque é assim que as crianças aprendem. E nós, quando crianças, aprendemos a maior parte das coisas, 90% ou mais, por assimilação, nunca por autorreflexão. Como você sabe que, por exemplo, para ir daqui no centro do Rio, tem que pegar o ônibus, ou tem que pegar o trem, ou tem que pegar o metrô, ou tem que ir de carro? Por assimilação. Você viu isso acontecer. Como é que a gente sabe que para orar tem que dobrar o joelho em algum lugar e assim por diante? Por assimilação. Nunca foi por autorreflexão, por parar para pensar o que é que isso realmente significa. O que é que significa a oração? O que significa dobrar os joelhos? A gente sabe que esse dobrar os joelhos é um símbolo. Tanto é que é possível para uma pessoa orar mesmo que ela esteja sentada. É possível que uma pessoa ore mesmo que ela esteja de pé. É possível que uma pessoa ore, os acamados, os doentes, ore mesmo que ela esteja deitado. E assim por diante. Então, não tem a ver com a posição do corpo físico, mas tem muito a ver com a posição do corpo espiritual. E é sobre isso que a gente tem que refletir. Que tipo de postura da alma, postura do espírito, nós precisamos tomar para orar? Sabedores de que a oração é uma forma de comunicação, no que diz respeito a Deus, como é que essa forma de comunicação se dá? É só falar com Ele? É só abrir a boca? Não necessariamente, porque você pode orar em silêncio. Tem a ver com certos momentos da nossa vida. Uma das perguntas que eu mais respondia lá no Oriente Médio é que os muçulmanos geralmente ficam muito orgulhosos, né, do fato de todo o ritual oratório deles, né, de toda a expressão de oração deles, e aí com muito orgulho eles dizem: os judeus oram 3 vezes por dia, quando o sol nasce, quando o sol está no meio do céu e quando o sol se põe. Nós oramos 5 vezes por dia, entendeu a ênfase? No mais do que os judeus. Nós oramos 5 vezes por dia, antes do sol nascer, quando o sol nasce, quando o sol está no meio do céu, quando o sol se põe e depois que o sol se põe. E vocês cristãos? Quantas vezes vocês oram? E aí geralmente eu dizia, nem 3, nem 5. Porque orar não é uma tarefa, é um ato relacional.
E sendo um ato espiritual e relacional, ou pneumo-relacional, a proposta de Deus para nós é que nós tenhamos uma vida de oração. Por isso o apóstolo Paulo diz: orai em todo o tempo no Espírito, por toda oração com toda oração e súplica por todos os santos. É interessante que a gente pensa na ideia de oração como sendo um ato restrito à nossa realidade. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Prestem bem atenção e raciocinem comigo. Não seria a oração um dos aspectos da própria Imago Dei? Porque sendo Deus uma comunidade, Bereshit bara Elohim vet hashamayim vehaaretz, ou seja, Gênesis 1:1, no princípio Elohim criou os céus e a terra. Traduzindo, no princípio Elohim, o Deus comunidade, criou os céus e a terra. A comunidade trina criou os céus e a terra. Muito do que nós temos em nós, a capacidade que Deus deu às irmãs de gerar filhos, aos casais de construir uma família, às famílias de ser uma comunidade, à igreja de ser a comunidade da fé, são propostas resultantes da própria Imago Dei, da própria imagem de Deus em nós. Por que não seria assim no que diz respeito à postura da oração, à posição da oração, à atitude da oração, ou seja, os joelhos, a genuflexão, e também a oração em si? Como o pastor disse, nós vemos em Jesus uma vida de oração. Mas a vida de oração de Jesus, e que serve para nós como modelo, vai muito além da ideia de falar com Deus. Tem a ver com a comunhão, tem a ver com o relacionamento. Se assim o é impossível se relacionar com qualquer pessoa sem oração. E toda forma de relacionamento é necessariamente uma oração. Ou seja, uma interação, uma capacidade de interagir, essa capacidade que nós temos de nos relacionar e que por si só também já é herdada na Imago Dei, na imagem de Deus em nós. É muito, muito importante que a gente entenda esse princípio, porque da mesma maneira que Jesus orava e tinha uma vida de oração, e nessa vida de oração ele amplamente se relacionava com Deus, ele amplamente consultava Deus, ele amplamente declarava a Deus as suas intenções. Dessa mesma forma, a vida cristã não pode ser vivida sem oração. Qualquer proposta de vida cristã sem essa conexão espiritual que nós chamamos oração é em si uma mera religiosidade. E qualquer oração em si que não reflita, que não seja fruto da razão, do entendimento, da cognição, é uma mera reza. É por isso que nós rejeitamos a ideia de reza. É por isso que nós rejeitamos, eu digo a Igreja Reformada, rejeita a ideia de uma repetição massiva e maciça, presente em inúmeras religiões do mundo, como proposta de oração, sem ser, na verdade, uma oração de verdade. É uma reza. É uma comunicação vazia, é uma mera repetição. E você vê Jesus, no tempo que esteve aqui, criticando os fariseus, criticando a religião de Israel, justamente por esse aspecto. Jesus está dizendo, em outras palavras,
Por que é que vocês estão esquecendo do que é mais importante? A proposta de Deus para a fé de Israel nunca foi a de uma religiosidade mecânica e vazia, cheia de obrigações, mas sem nenhuma vida. A proposta de Deus sempre foi relacionamento. É por isso que Jesus vai dizer, no contexto da oração em Israel, no tempo em que ele esteve aqui, é melhor orar em privado do que orar publicamente. No sentido daquilo que Israel fazia, de se colocar publicamente para orar de maneira não a Deus, mas às pessoas. Sabe quando a pessoa ora e ela está falando com as pessoas e ela não está falando com Deus? Isso acontece inclusive na igreja, viu? Pode parecer que não, mas não era só em Israel que isso acontecia, não. A pessoa, na verdade, está falando com as pessoas. Ela está na mente dela procurando as palavras mais bonitas, as palavras mais impressionantes, porque ela quer, na verdade, atingir os irmãos. Isso não é oração. Oração tem a ver com partilhar o Espírito com o Espírito de Deus. Oração significa aquela zona de intercessão, entrar naquela zona de intercessão entre o nosso espírito e o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, dando-nos acesso à natureza de Deus, à santidade de Deus, ao poder de Deus, à vontade de Deus, à graça de Deus, à misericórdia de Deus. É como se fôssemos entrar num lago ou numa piscina ou mesmo no mar, onde a gente só pode ver o fundo à medida em que mergulha. E aí a gente vê os peixinhos, aquela floresta submarina. E se eu te disser que a maior parte dos crentes, eles vão passar toda a vida na superficialidade, sem um aprofundamento na vida de oração, sem um aprofundamento no entendimento do que significa entrar em comunhão com Deus, estar em conexão com Deus através de uma vida de oração, que não é pontual, mas é comportamental. Ficou claro? A vida de oração ela não é pontual, mas ela é comportamental. Isso quer dizer que abrange todas as áreas e todos os aspectos da vida. Não há no cristianismo, pelo menos proposto por Jesus, uma oração religiosa. Ela nunca é uma atitude religiosa. Ela sempre é uma capacidade prazerosa, voluntária de estar na presença de Deus. Isso é muito, muito interessante quando a gente pensa. Porque na oração a gente aprende a ressignificar o nosso próprio propósito. Olha a experiência, por exemplo, eu estava lendo um livro esses dias, de um missionário, que a experiência dele com Deus foi muito interessante. Numa certa noite, na Segunda Guerra Mundial, Deus o chamou durante a noite para orar. Ele se levantou e Deus disse claramente para ele: ore, porque existe uma batalha no Mar Atlântico e os navios nazistas estão afundando os navios de passageiros. Vidas têm sido perdidas nessa batalha pelo controle do Mediterrâneo. E eu quero que você ore. E aí ele levantou, ele orou naquela madrugada, isso enquanto ele estava servindo ao Senhor lá na Índia, mas sem nunca ter recebido nenhum tipo de feedback, de retorno ao que aconteceu com ele naquela oração, naquela noite. Até que um dia ele estava numa conferência missionária nos Estados Unidos e alguém botou a mão no ombro dele e disse: eu quero te agradecer, porque você orou naquela noite de 1940 e tantos. Aí isso chamou a atenção dele. Como é que você sabe disso? Só eu e Deus
sabemos disso. Isso é segredo de oração. Como é que você sabe disso? Aí ele disse, deixa eu te contar uma história. Havia uma família de missionários ingleses trabalhando na Argentina. Esses missionários tinham uma filha. E essa filha havia se apaixonado por um jovem pastor argentino. Mas por ocasião da Segunda Guerra Mundial, a família julgou ser mais seguro voltar para a Inglaterra, voltar para Londres, do que continuar na Argentina. Tendo pego esse navio de passageiros, esse navio onde estava essa família seria o próximo a ser afundado pela Marinha Alemã na busca pela supremacia sobre o Oceano Atlântico. Mas porque você orou naquela noite de 1940 e tantos, Deus fez com que as forças aliadas afundassem todos os navios de guerra alemão. Essa família chegou ao seu destino e, tendo chegado lá, a filha resolveu voltar para a Argentina e se casar com aquele pastor argentino. Essa é a história do meu pai e da minha mãe. Eu sou resultado direto das suas orações. E aí ele ficou, da sua obediência em orar, ele ficou surpreso. Isso levou a escrever um livro sobre como avaliar a sua vida da perspectiva de Deus, onde a tese é a seguinte: não tem como dimensionar a imensidão, o impacto das nossas atitudes nessa vida em relação à eternidade. A gente só sabe que o cenário de ataque cardíaco fulminante não aconteceu. Não é assim que se processa a salvação. Mas Deus tem dado a cada um de nós uma oportunidade ímpar, singular, não só para experimentá-lo desde já e por todo eternamente, mas para servi-lo desde já e por todo eternamente. E para servir os interesses dele, a gente precisa conhecer. E para conhecer, é preciso ter uma vida de relacionamento. Em outras palavras, uma vida de oração. Eu gostaria de chamar a sua atenção para 3 aspectos relacionados aos joelhos para orar, a essa atitude de oração, a essa mentalidade de oração, essa vida de oração tal como está proposta nas Sagradas Escrituras. Esses 3 princípios, esses 3 parâmetros, julgo eu, são os mais importantes para a gente levar em consideração se realmente queremos ser iguais ao Mestre, no sentido de viver uma comunhão completa e não superficial apenas. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, e a gente pode fundamentar em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 4, aonde diz: se o meu povo que por mim se chama, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, esse primeiro elemento, essa primeira dimensão tão necessária a uma vida de oração é a atitude de busca. É a atitude de busca. De alguma maneira tem a ver com um posicionamento nosso pessoal, de buscar ao Senhor. E por incrível que pareça, embora o Espírito Santo pudesse nos impor esse comportamento, parece que para Deus é muito importante que esse comportamento de buscar seja voluntário. Parece que para Deus, certas atitudes, como buscar, confiar, esperar, Ele até podia colocar dentro de nós pelo poder do Espírito Santo. Mas Ele prefere não fazê-lo, para que isso seja
parte do nosso processo de crescimento, do nosso processo de amadurecimento, do nosso processo de desenvolvimento espiritual proposto nesse intervalo de tempo que estamos aqui. Ou seja, essa vida. Quanto tempo eu e você vamos durar? A gente não sabe. 5 anos, 10 anos, 20 anos, mais 30 anos, mais 40 anos, mais 50 anos. Eu acredito que em 100 anos nenhum de nós vai estar aqui. Mas o fato é que esse tempo de vida que nós temos é um tempo preciosíssimo para experimentar Deus na nossa vida, nessa estrutura atômica, nessa estrutura cósmica chamada tempo e espaço. Porque quando a gente morrer e for para o céu, nós já não mais estaremos sujeitos a essas duas variáveis, tempo e espaço. Não é verdade? Já começou a nossa eternidade. E aí, depois da ressurreição do corpo, depois que nós tivermos um corpo glorificado, a exemplo do corpo de Jesus, o segundo e perfeito Adão, capaz de tudo o que a gente é capaz de fazer, mas muito mais, aí nós sim desfrutaremos da eternidade nossa dentro da eternidade de Deus, tal como proposta no início, para Adão e Eva. Não é isso que a gente consegue ver em Gênesis? Deus tinha uma proposta de comunhão, Deus tinha uma proposta de relacionamento, Deus tinha uma proposta de intimidade. Olha a vida de oração de Adão antes da queda. Todos os dias de tardinha ele tinha um encontro marcado com Deus. Era um encontro pessoal, era um encontro físico, mas não quer dizer que ele não estivesse ali em comunhão com Deus todo o tempo. A comunhão só se quebra realmente quando ele aceita a ideia de Satanás. Qual é a ideia? É de que a criatura, por mais gloriosa que seja, pode ser maior do que o Criador. Essa é a grande sedução, a grande proposta que fez Satanás cair e fez a humanidade cair. Ele disse para Eva: e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E nós aceitamos a proposta. Foi por isso que caímos. Em nada havia em Adão e Eva que os inclinasse a essa atitude, senão o senso moral. Só existem 2 criaturas no universo com moralidade, no sentido de capacidade de escolher entre o bem e o mal, o certo e o errado, e aquilo que a Célia disse, o obedecer e o desobedecer. E aí, desde então, para nós seres humanos é necessária essa busca. Essa busca que está tão presente como o núcleo desse verso de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Olha a condicional. Se o meu povo que se identifica comigo, que se chama pelo meu nome, que se identifica com aquilo que eu sou e com aquilo que eu proponho, que se chama pelo nome, se humilhar, olha a necessidade da atitude na oração, da postura de humildade, de dependência, de entrega, de confiança requerida para uma vida de oração. Se humilhar e orar, olha a ação propriamente dita, de buscar a Deus, de buscar o conselho de Deus, buscar a minha face, e olha a resposta, e se converter dos seus maus caminhos, o arrependimento voluntário, o arrependimento por entendimento de que o comportamento humano contrário à vontade de Deus é em si a raiz de todo o pecado. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Ou seja, essas 3 dimensões de ouvir e responder e agir são resultados dessa busca em oração.
da vontade de Deus. Por isso, eu queria chamar a sua atenção para esse primeiro aspecto. É preciso joelhos, agora que nós sabemos, não são joelhos literais, mas joelhos metafóricos, são joelhos simbólicos, são joelhos ilustrativos, é preciso joelhos para buscar. Toda busca sincera e verdadeira, ela se dá de joelhos. Ou seja, ela se dá em um contexto de completa humilhação, de completo reconhecimento de quem Deus é, de quem nós somos e do quanto nós precisamos dele na nossa vida e ao longo da nossa caminhada. Porque a nossa capacidade de não fazer isso, ela é muito grande. A nossa capacidade de querer ser independente de Deus, de agir à revelia da vontade de Deus, ela é muito grande, inclusive como cristãos. É por isso que nós excluímos de Deus, ou do nosso relacionamento com Deus, quase todos os aspectos da nossa vida. O que abre a janela ou a porta para um fenômeno horrível, um fenômeno com uma capacidade destruidora imensa, que é o de dissociação ou desassociação da vida espiritual dos outros aspectos da vida. Essa falta de busca vai inevitavelmente levar a uma postura secular. Não. Deus manda na minha alma. O assunto de Deus é a minha salvação. Agora, o meu casamento, o meu trabalho, as minhas notas, a minha universidade, os meus estudos, o meu matrimônio, a minha relação com os meus filhos, a minha relação com meus pais, a minha relação com os meus irmãos, a minha relação com os meus vizinhos, a minha relação com o Estado, nada disso tem a ver com Deus. Tudo isso tem a ver comigo e é gerido pelo meu entendimento das coisas. Esse é o primeiro passo para uma vida secular. Ou seja, uma vida que tenta banir Deus de todos os aspectos, de todas as áreas da existência humana. Quando nós sabemos que a proposta de Deus é exatamente o contrário. A salvação, como sendo um dom de Deus, é um investimento holístico em todas as áreas da nossa vida, da minha vida, da sua vida. Não tem nenhuma área da nossa vida que esteja exclusa do agir e da soberania de Deus. Absolutamente nenhuma. Sexualidade, assunto espiritual. Finanças, assunto espiritual. Relacionamentos, assunto espiritual. Progressão profissional, assunto espiritual. Relação com o Estado, o crente como cidadão, assunto espiritual. Não encontramos base nenhuma para uma vida que não busque Deus, pelo menos baseado nas Sagradas Escrituras, que não busque o conselho de Deus em oração, em uma vida de oração, sobre todos esses aspectos da existência humana. E se isso acontecesse com mais frequência na nossa vida, a sociedade sofreria inevitavelmente uma revolução. Por quê? Dizem as más línguas que o Rio de Janeiro é um dos estados mais evangelizados, né? Que tem 50% de evangélicos no Rio de Janeiro. Se essa estatística, informação estatística for verdadeira, existe alguma coisa muito errada acontecendo. Há algo muito grave acontecendo. E eu desconfio de que a igreja deixou de ser igreja, apesar de levar o nome de igreja. Perceberam? O grande problema que afetou a vida de Israel e afeta a nossa vida é o distanciamento desses valores e princípios, como, por exemplo, a busca contínua como um dos elementos fundamentais dessa vida de oração, ou seja, desses joelhos para buscar. E aí o que acontece? A gente percebe
de uma maneira muito clara que progressivamente a fé vai se tornando uma religiosidade mecânica. Aconteceu com Israel, aconteceu com o cristianismo, isso está acontecendo com o evangelicalismo, aconteceu com Israel num processo que durou meio milênio. Aconteceu com o cristianismo num processo que durou 300 anos, porque quando o profeta Maomé aparece no cenário religioso mundial, já não havia uma fé como a fé proposta por Cristo, já não havia uma fé como uma fé proposta pelos apóstolos, já não havia uma fé como a fé proposta pelos pais da igreja. Havia sim uma religiosidade morta e vazia, incapaz de influenciar o profeta no sentido contrário no qual ele estava caminhando. Isso é muito interessante. 500 anos para Israel se distanciar de Deus. 250 ou 300 anos, do ano 300, com o imperador Constantino, até o ano 600, quando aparece Maomé no cenário, para se distanciar de Deus. O cristianismo foi se distanciando e tornando-se uma religiosidade morta e vazia, como a que Jesus encontrou em Israel no tempo dele. Menos de 100 anos para a igreja evangélica brasileira fazer exatamente a mesma coisa. Até parece a mesma fé, mas não é. Porque todas as vezes que nós tentamos mudar Deus e os valores que Ele sustenta na Sua palavra, os princípios, nós criamos para nós mesmos um ídolo. Deus não pode sofrer reducionismo. Qualquer proposta de reducionismo em Deus faz dele uma outra coisa, um ídolo qualquer. E para muitos, na nossa geração, a igreja, embora tenha o nome de igreja, é uma outra coisa e não a igreja proposta por Cristo no Novo Testamento. Deus é um outro Deus. O Evangelho é um outro Evangelho. E Cristo é um outro Cristo. E a gente sabe desde Israel que isso é perfeitamente capaz de acontecer, né? Olha Deus dando as tábuas da lei para Moisés. Ele dá aquela paradinha técnica e diz: desce porque o seu povo já se afastou. O seu povo já se corrompeu. E aí, quando a gente percebe o contexto, o que está acontecendo no contexto? O que eles fizeram? Israel fez um bezerro de ouro. Mas o que ou quem eles estavam tentando adorar? Eles estavam tentando adorar algum dos deuses cananeus? A terra para onde eles estavam indo? Não. Eles estavam tentando adorar algum dos deuses egípcios, a terra da onde eles estavam saindo? Não. Então, quem eles estavam tentando adorar ao fazer para eles uma representação do bezerro de ouro? O Deus deles, o Deus de Israel. Qual é o problema? O problema é que Deus não pode ser representado. Ele não pode ser imitado. Ele não pode ser circunscrito, ele não pode ser domado, ele não pode ser feito capacho do ser humano, cachorrinho do ser humano. Senta aqui, faz isso, faz aquilo, vai para cá, vai para lá. Ele é o Deus que sustenta nas suas mãos os átomos em ordem, para que eles continuem sendo o universo e todas as coisas criadas. Esse é o problema. Quando a gente não entende o princípio de uma vida, ou a proposta de uma vida de oração, marcada primeiramente por essa busca contínua. Então a busca é a primeira dimensão. A segunda dimensão que eu gostaria de chamar a sua atenção, se a gente pode nomear a primeira, joelhos para buscar, a gente pode nomear a segunda, joelhos para orar, porque a oração é o meio pelo qual nós nos comunicamos com Deus.
É essa capacidade que a gente vê lá em Filipenses 4, né, de 6 a 7, Filipenses capítulo 4, 6 a 7, onde o texto bíblico nos encoraja: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Em outras palavras, é necessário, como prática protetiva, essa atitude contínua que nós chamamos de uma vida de oração. É a oração, é a ação da oração. A ação da oração é o parar para orar. Porque muitas vezes a gente esquece. A gente vai fazendo as coisas no automático e a gente esquece de parar para orar. Mesmo que não seja necessariamente com palavras, mesmo que essa oração não seja necessariamente verbalizada, é preciso parar para orar. A ação da oração é a pausa. É essa pausa meditativa, é essa pausa de busca da vontade de Deus, é essa pausa para perguntar ao Deus, o Espírito Santo, tantas vezes negligenciado. Você já reparou que muitas vezes a gente gosta mais do Pai e do Filho do que do Espírito Santo? Porque a gente fala mais com eles dois do que com o Espírito Santo? E parece que esse é um imperativo nas igrejas tradicionais, né? Parece que uma certa dicotomia se estabeleceu, onde se você é pentecostal, você fala mais com Deus e Espírito do que com o Pai e com o Filho. E se você é tradicional, você fala mais com o Pai e com o Filho do que com o Espírito Santo. Quando, na verdade, a proposta é de interação com o Pai e com o Filho via Espírito Santo. Não é possível acesso ao Pai, acesso ao Filho, sem a instrumentalidade do Deus Espírito Santo. Esse que está aí dentro de você e dentro de todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, porque um dia foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. É assim que funciona. Aqueles que foram batizados no Espírito. Ou seja, no sentido de que foram convencidos de que eram pecadores e precisavam da graça redentora de Deus. E aí, muitas vezes, na nossa vida de oração, a gente esquece de trazer para a nossa realidade prática a instrumentalidade do Deus Espírito Santo, que é aquele que interage com o Deus Pai e o Deus Filho. Ele é a camada, o agente interativo de todo o processo, porque a linguagem humana, ela é falha. Não é à toa que o texto diz, porque o Espírito, na verdade, exprime ao coração de Deus as nossas reais necessidades. Na verdade, as minhas palavras, as suas palavras, as palavras em português, inglês, árabe, francês ou em qualquer língua do mundo, elas não são suficientes. Há uma linguagem oratória própria, característica dentro desse sistema comunal chamado a Santíssima Trindade. E só o Espírito Santo é capaz de falar nessa língua, nesse idioma de alta precisão, de alta habilidade. É como se não, na verdade há, né, outros idiomas. Um idioma no qual a própria Trindade se comunica. E que nós, pelo fato de sermos criaturas, jamais seremos capazes de lançar mão desse recurso. O nosso recurso é a linguagem humana. Essa expressa por palavras, vocábulos, sentenças e assim por diante, orações, perícopes e assim por diante. Daí a necessidade do Deus Espírito Santo como aquele agente tradutor. Se eu trouxer alguém aqui agora da China, de um desses cantões da China, cantões que fala cantonês, algum de nós vai conseguir falar com ele? Não vai. A gente vai precisar de uma língua ponte. Talvez se um de nós falar inglês, aí
a pessoa também falar inglês, a gente vai conseguir comunicar. Senão, não tem como, a pessoa vai passar aqui o dia todo, a gente vai fazer aquele gestinho, vai sorrir e tal. Você já esteve diante de um estrangeiro? Acho que todo mundo já teve essa oportunidade, né? De estar diante de um estrangeiro sem falar a língua dele. Você dá aquela risadinha, muito sem graça, oh meu Deus, não consigo falar nada desse raio desse inglês. Yes! Good, good, good. E a gente está falando, a pessoa não está nem perguntando isso, mas a gente está falando good, 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 good. Então, irmãos, para acessar a Trindade, nós precisamos que o Espírito Santo faça o trabalho que ele melhor faz, o trabalho de tradução. E é uma tradução juramentada, porque ele comunica a necessidade da nossa alma, do nosso espírito, aquela não verbalizada, aquela que nem a gente realmente sabe. Por isso o cântico diz: ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. É verdade, pela instrumentalidade do Espírito Santo. Por isso é tão importante esse segundo ponto, os joelhos para orar. Quando nós nos ajoelhamos em oração, nós reconhecemos que somos dependentes de Deus para todas as coisas e que nós confiamos no fato de que Ele ouve e responde. Deus sempre ouve e Deus sempre responde às nossas orações. Não há orações não respondidas. Isso não existe. É que nem unicórnio. Não existe oração não respondida. Deus sempre responde. Ou Ele diz sim, ou Ele diz não, ou Ele diz, como a gente diz em árabe, Larza Shuai. Espera um pouquinho. Ainda não é a hora. Mas eu ouvi e eu respondi. Fora o fato de que tem o tempo de Deus, o Kairos e o nosso tempo. A gente ora agora e quer uma resposta agora, mas nem sempre esse é o momento. A terceira dimensão que eu gostaria de chamar a sua atenção para, não apenas joelhos para buscar e joelhos para orar, mas joelhos para agir. A oração não é um ato passivo. Erra quem pensa na oração como um processo de busca passivo, onde a gente passa o resto do dia e da vida falando com Deus sem fazer aquilo que Deus requer de nós. Por isso, Tiago, capítulo 5, verso 16, vai dizer, ou nos lembra, a oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. Poderíamos até refrasear, A oração feita por um justificado é ação de Deus garantida. Porque o coração do justificado busca a vontade do justificador. E como a vontade de Deus ela é sempre boa, ela é sempre perfeita e ela é sempre agradável, ou seja, o critério para a resposta é a vontade de Deus. Sendo a vontade de Deus, não há limites para a resposta, não há limites para a ação de Deus. Há alguma coisa que Deus não possa fazer, desde que seja da vontade dEle, para a glória dEle? Não, não há. Sendo a vontade de Deus e sendo para a glória de Deus, todas as coisas, até as impossíveis aos nossos olhos, são perfeitamente cabíveis e aplicáveis. Por isso, ao nos comportarmos, ao vivermos essa vida de oração, nós estamos também trazendo para nós a responsabilidade de ser agentes, esses agentes de ação, orar e agir, ora e age. Por isso, eu gosto tanto dessa oração, essa expressão de Lutero, ora e labora. Não existe ora sem labora e não existe labora sem ora. Orar e laborar, orar e trabalhar. Como diz também, uma expressão muito conhecida, principalmente nos meios acadêmicos, orar
como se tudo dependesse de Deus, e agir ou trabalhar como se tudo dependesse de nós. Porque, na verdade, essa dicotomia que a gente implementa, ela não existe. Não existe conflito entre a vontade de Deus, o agir de Deus e a nossa disposição para servi-lo, desde que a nossa vontade esteja alinhada, perfeitamente alinhada, devidamente alinhada à vontade de Deus. Esse é o problema. O problema é que muitas vezes aquilo que a gente está pedindo em oração não é aquilo que Deus quer, é aquilo que a gente quer. E é como eu ensino para o pessoal, principalmente do discipulado, uma das maiores estratégias para o sucesso na vida espiritual cristã é aprender a discernir as vozes que continuamente falam ao nosso coração. A voz de Deus, através do Espírito, que geralmente vai ser oposta à voz da nossa vontade, do nosso coração, a voz do diabo e do mundo, que geralmente vai ser oposta à voz das Sagradas Escrituras, e a voz do nosso próprio coração e do nosso próprio ego. Se você aprender a discernir essas três vozes, você vai ter andado metade do caminho no sentido da maturidade espiritual. Porque esse é o grande desafio de nosso enquanto igreja, enquanto comunidade da fé, enquanto igreja em missão, de viver / proclamar o Evangelho de Cristo em e a partir da nossa própria vida. Por isso, ao nos comprometermos com a oração, automaticamente nós estamos nos sujeitando à vontade de Deus. Não existe a ideia de orar sem se comprometer. Toda oração é necessariamente uma atitude de compromisso, senão é uma oração falsa. Uma oração verdadeira, ela automaticamente está aceitando o compromisso com Deus e a vontade de Deus. E aí Deus nos capacita a ser os agentes de transformação do mundo, o sal e a luz que o mundo precisa. E como o mundo está precisando de sal e de luz nesses dias, não é verdade? O certo passou a ser errado, o errado passou a ser certo, guerras e rumores de guerras, a justiça cada vez mais sendo torcida, o pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico. Precisamos, como nunca antes precisamos, de igrejas que saibam o que é oração e de igrejas que saibam orar. Porque a igreja que sabe, que entende o que é oração, e a igreja que sabe, que entende o que é orar, essa é a igreja que Deus usa para transformar o mundo. E essa transformação de Deus, ela não é massiva, ela é gradual, um a um, através do discipulado. Então vocês percebem que na vida, como proposta de discipulado, a vida de oração é parte integral da vida. Por isso que a gente vê Jesus orando tanto. Porque ele não precisava orar. Ele buscava orar. E em buscando orar, ele agia. E em agindo, Deus era glorificado na vida e no ministério dele. Esse é o grande segredo da vida e do ministério de Jesus. Esse entendimento claro do que é oração e de como é necessário essa lógica tão bem proposta pelo pastor Júnior, pelo reverendo Júnior, nos joelhos para orar. Sabendo que esses joelhos são, na verdade, a postura da nossa própria alma, a postura do nosso próprio espírito. Nunca foi tão necessário que nós ajoelhássemos diante de Deus. Primeiramente por nós,
Porque Deus sabe o quão pecadores nós somos. Nem nós realmente temos consciência do quão pecadores nós somos. E para nós ainda há um risco maior do que para os outros pecadores. Porque os outros pecadores pecam porque são pecadores. Mas e nós, que somos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro? Que pecam ou pecamos porque queremos. O pecado, na vida do crente, é virtualmente evitável, porque Deus nos dá a capacidade de resistir ao pecado. Então, quando a gente peca porque quer. Tendo tido ou tendo recebido de Deus a capacidade para resistir ao pecado e viver uma vida santa. Porque se não pudéssemos resistir, se não tivéssemos sido capacitados por Deus, a culpa seria dele e não nossa. E a culpa é inteiramente nossa. Porque sendo crentes em Cristo Jesus, discípulos de Cristo, permitimos na nossa vida o pecado. E como estamos ligados espiritualmente à Trindade, o pecado passa a ser muito, muito mais grave na vida do crente, porque somos corpo de Cristo. Estamos permitindo que o corpo de Cristo seja contaminado. E isso é grave. Por isso, a importância da oração como agente reativo a tudo isso que acontece na nossa vida e nem sempre a gente se apercebe. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com o que Deus está fazendo na nossa vida. Tem a ver com esse ideal que Deus tem. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Você já parou para pensar nisso? Puxa vida, antes da fundação do mundo, a Santíssima Trindade sonhou com uma Patrícia que ele iria criar, ele ia trazer, como diz o Salmo 139, ele ia ver as entranhas em formação. E pela bênção dele seria formada. E pela graça e misericórdia dele seria salva e transformada. Ele viu antes que existíssemos o nosso estado final e eterno, aperfeiçoados em Cristo Jesus. Ainda não chegamos lá, mas chegaremos, porque não depende de nós, depende dele e da glória dele. O nosso trabalho é se sujeitar àquilo que ele está fazendo na nossa vida. E aí a gente vai de graça em graça, de glória em glória, de misericórdia em misericórdia, sendo transformados nele e para a glória dele. Bendito seja o Senhor por esse tema tão importante, né? Joelhos para a oração. Que o Senhor nos torne discípulos melhores através de uma vida de oração melhor, para a glória do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante do Senhor com o nosso coração agradecido, porque o Senhor resolveu falar sobre esse assunto tão importante na nossa vida. A oração é algo que é um daqueles princípios eternos que, na verdade, nunca deixam de existir. Seja nessa vida ou na outra vida, nós sempre continuaremos orando, sempre continuaremos falando com o Senhor, sempre continuaremos buscando a Tua vontade e sempre continuaremos, como consequência, realizando o Teu querer. O problema é que nem sempre estamos dispostos a buscar. Talvez por isso seja tão difícil viver esse princípio, joelhos para orar, joelhos para a oração. Porque o preço necessário para pagar em buscar a vontade do Senhor é alto e a gente quer investir o nosso tempo em outras coisas que são mais agradáveis à nossa natureza pecaminosa. O Senhor sabe, tem tanta coisa legal para fazer. Nem sempre estamos dispostos a investir o tempo necessário,
a pagar o preço necessário, de joelhos, figurada ou literalmente diante do Senhor. E pedimos que o Senhor promova essa transformação na nossa vida. Entendemos que precisamos ser pessoas de oração. Precisamos ser uma igreja de oração, uma denominação de oração. E pedimos que o Senhor mesmo avive a Tua obra no nosso meio. Percebemos também, ó Pai, que precisamos não apenas buscar o Senhor, mas confiar, depender, entregar. E quantas vezes isso é difícil para nós, porque o nosso senso de independência e de exclusividade sobre certas áreas da nossa vida é tão grande. Parece que a gente simplesmente não lembra de submeter ao Senhor e à vontade do Senhor todas as áreas da nossa vida. Ou a gente acredita que essas áreas da nossa vida não têm interesse, o Senhor não tem interesse, quando na verdade o Senhor tem. Bendito seja o Senhor por isso. Ajuda-nos a entregar, sujeitar, render ao Senhor todas as áreas da nossa vida. Porque os nossos joelhos são também para buscar. Assim como os nossos joelhos são para orar, são para agir, são para trabalhar nesse mundo que o Senhor nos deixou, mesmo no meio desse caos, mostrando que há solução, há um caminho, há uma verdade e há verdadeira vida. Por isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Esse é um grande mistério. Talvez nós nunca consigamos realmente entender nem aplicar o verdadeiro significado da oração, mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos faça pessoas que orem mais e melhor. Porque se essa vida não servir para a gente aprender a orar, eu não sei para que estamos aqui. Assim como Jesus orava muito e era muito usado pelo Senhor, nós pedimos que a nossa vida seja uma vida de oração, em todas as implicações. Livra-nos de ter a aparência de gente que ora, mas ajuda-nos a ser gente que ora de verdade. De preferência, de modo que ninguém saiba, só o Senhor. Dá-nos essa capacidade de ser honestos e transparentes com o Senhor. Livra-nos da hipocrisia. Livra-nos, Senhor, da aparência. Seja para aparentar na igreja ou em casa de que a gente é mais crente, mais espiritual, tem uma vida de oração. Que o grande segredo da nossa vida seja a nossa vida de oração. Porque a gente vive em oração sem mesmo precisar abrir a boca para falar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã. E colocamos a nossa oração diante dos teus pés, para que o Senhor ouça e responda segundo a tua vontade e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor lhes abençoe de maneira rica e abundante. Amém.